Jai Hare Krishna, bom dia a todos. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos estudar o canto 3, capítulo 20, dois versos, que é o verso 3 e o verso 4 do Srimad Bhagavatam. Madhava Jayo Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Gopi Chana Vallabha Jayo Kirivara Gopi Chanda Vallabha Kirivara Dhari Yashoda Nandana Brata Janaranjana Yashoda Nandana Brata Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Pode acender a luz. Então, verso 3. Tuapayana danavaro mahitetasya dehacha sarvatmanashrita krishnam tatparam chapyanuvrata. Tradução palavra por palavra. Dvaipayanat de Vyasadeva, Anavaraha de forma alguma inferior, Mahitve em grandeza, Tasya seu,
de Vyasa, Dehajaha, nascido de seu corpo, Sarva Atmana, com todo o seu coração, Shritaha, refugiou-se, Krishnam, Senhor Krishna, Tatparam, aqueles devotados a ele, Cha e Api também, Anuvrataha, seguiu. Vidura nasceu do corpo de Vedavyasa e não era inferior a ele. De tal modo, ele aceitou os pés de lótus de Krishna de todo o coração e era apegado a seus devotos. Significado. A história de Vidura é que ele nasceu de mãe Shudra, mas seu pai seminal foi Vyasadeva. Assim, ele não era inferior a Vyasadeva sob aspecto algum, uma vez que ele nasceu de um grande pai, que era tido como uma encarnação de Narayana e que compôs todos os textos védicos. Vidura também era uma grande personalidade. Ele aceitou Krishna como seu Senhor adorável e seguiu suas instruções de todo o coração. Então agora o verso 4. Kim manuva pricham maitreyam virajastirta sevaya upagamya kushavarta asinam tatvavitamam. Kim, que Anvaprichat perguntou Maitreyan ao sábio Maitreya, Virajaha, Vidura, que não tinha contaminação material, Tirtha Sevaya, visitando lugares sagrados, Upagamya, tendo encontrado Kushavarte, em Kushavarta, que é Hardwar, Asinam, que estava habitando, Tatvavitamam, o principal conhecimento da ciência da vida espiritual. Tradução. Vidura purificou-se de toda a paixão, vagueando por lugares sagrados, e por fim chegou a Hardwar, onde encontrou-se com o grande sábio que conhecia a ciência da vida espiritual, e fez-lhe perguntas. Shaunaka Rishi, portanto, indagou. Que mais Vidura perguntou a Maitreya? Significado. Aqui as palavras Virajastirta Sevaya referem-se a Vidura, que purificou-se inteiramente de toda a contaminação viajando a lugares de peregrinação. Na Índia há centenas de lugares sagrados de peregrinação, entre os quais Prayaga, Hardwar, Vrindavana e Rameshwaram são considerados os principais. Após deixar seu lar, que era cheio de diplomacia e política, Vidura quis purificar-se viajando a todos os lugares sagrados que estão situados de tal forma que qualquer pessoa que os visite purifica-se automaticamente. Isso é especialmente verdade em Vrindavana. Qualquer pessoa pode ir lá e, mesmo que seja pecaminosa, irá imediatamente entrar em contato com uma atmosfera de vida espiritual e automaticamente cantará os santos nomes de Krishna e Radha. É isso o que temos realmente visto e experimentado. Recomenda-se nos Shastras que, após retirar-se da vida ativa e aceitar a ordem Vanaprastha, retirada, a pessoa viaje constantemente por lugares de peregrinação para purificar-se. Vidura cumpriu totalmente esse dever e por fim chegou a Kushavarta, ou Hardwar, onde o sábio Maitreya estava sentado. Outro ponto significativo é que devemos visitar lugares sagrados não apenas para banhar-nos ali, como também para encontrar-nos com grandes sábios como Maitreya e receber instruções deles. Se alguém não o faz, sua viagem aos lugares de peregrinação não passa de mera perda de tempo. Narottama Das Thakura, grande acharya da seita Vaishnava, proibiu-nos, no tempo presente, de ir a tais lugares de peregrinação, porque nesta era, uma vez que os tempos mudaram tanto, uma pessoa sincera poderá ter uma impressão diferente ao ver o comportamento dos atuais residentes nos lugares de peregrinação. Ele recomenda que, ao invés de dar-nos ao trabalho de viajar a esses lugares, concentremos a mente em Govinda, que isso nos ajudará. Evidentemente,
concentrar a mente em Govinda em qualquer lugar é um caminho destinado àqueles que são mais avançados espiritualmente. Não é para pessoas comuns. As pessoas comuns ainda podem beneficiar-se com a viagem a lugares sagrados como Prayaga, Mathura, Vrindavana e Hardwar. Neste verso recomenda-se que se encontre uma pessoa que conheça a ciência de Deus, ou um Tattva-vit. Tattva-vit significa aquele que conhece a verdade absoluta. Existem muitos pseudo-transcendentalistas, mesmo nos lugares de peregrinação. Tais homens sempre existem, e é preciso ser inteligente o bastante para encontrar a verdadeira pessoa a ser consultada. Daí a tentativa de progredir viajando a diferentes lugares sagrados será um benefício, bem sucedida. Precisamos livrar-nos de toda a contaminação e ao mesmo tempo encontrar uma pessoa que conheça a ciência de Krishna. Krishna ajuda toda pessoa sincera. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita, Guru Krishna Prasade, pela misericórdia do mestre espiritual e de Krishna, alcança-se o caminho da salvação, o serviço devocional. Se alguém busca sinceramente a salvação espiritual, Krishna, estando situado no coração de todos, dá-lhe inteligência para encontrar um mestre espiritual adequado. Pela graça de um mestre espiritual, como Maitreya, obtém-se as instruções apropriadas e avança-se na vida espiritual. Jai Shri Prabhupada. Om Gyanatirmirandasya Gyananjanachalakaya Chakshurumilitam Adhyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Na sina mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com o archote do conhecimento, por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Dusta Siddhanta Nasi. Então, no verso 3, está dito que, embora a Vidura tenha nascido do ventre de uma Shudrani, ele era também filho de Vyasadeva. Embora essa Shudrani era uma pessoa especial, no Mahabharata é contado esse passatempo porque Vidura nasceu do corpo de uma serva, então existia Amba, Ambika e Ambalika. E Amba foi incumbida de ter um filho com Vyasadeva para gerar prole, para dar continuidade da dinastia. E como Vyasadeva era um sadhu que estava numa caverna meditando há muito tempo, ele tinha todo o aspecto de um anacoreta, seus cabelos emaranhados, o corpo com roupas esfarrapadas, unhas compridas e todo o aspecto de uma pessoa renunciada, de um anacoreta que vive numa caverna. E imagina para uma princesa ter uma relação sexual com uma personalidade assim, embora em essência eles fosse belíssimo. A mãe Satyavati, que invocou a sua presença, porque Vyasadeva, quando se separou de sua mãe, prometeu que quando ela precisasse, bastava meditar nele, que ele viria para cumprir o seu desejo. E o desejo dela agora é que desse continuidade à dinastia, visto que Bhishmadeva, devido ao seu voto, não podia fazer. Ambika, então, teve que ter uma relação sexual com ele e ela ficou tão apavorada, uma princesa, acostumada a ver os príncipes sofisticados, fechou os olhos durante o ato sexual e com isso o filho nasceu cego. Ambika e Ambalissa, E a outra então teve relações com ele e ficou assim apavorada, e aí nasceu um filho. Ela não podia fechar os olhos, porque já tinha acontecido isso com na experiência anterior. Então ela teve que contemplar,
Vyasadeva, e ela ficou assim pálida, e então nasceu Pandu, que significa pálido, né? E depois teria que ter mais um filho, porque cada um dos dois poderiam ser desqualificados para serem reis. Então, Ambika foi convidada a ter mais uma experiência para gerar um terceiro filho, para garantir essa sucessão. Então, ela disse que não iria repetir essa experiência, e aí convidou a sua serva pessoal para ter essa relação com Vyasadeva. E essa serva, que seria a mãe de Vidura, ao contrário de Ambalika, que só estava vendo as aparências, ela entendia a grandeza de Vyasadeva e a honra de prestar esse serviço. Então ela via a beleza interior de Vyasadeva e também a missão de continuar a prole, né, dessa dinastia. E ela aceitou de bom grado isso. E por isso ela era uma alma elevada. Ela não pode ser vista assim só como uma Shudrani materialista. As outras princesas eram mais, embora tivessem assim uma aristocracia, um status. Então, aqui se exalta o fato de, por ele ser filho de Vyasadeva, e não só por isso, pelo seu nascimento, ele era muito erudito, e uma pessoa muito situada no modo da bondade, né? E ele era conselheiro de Dhritarashtra, mas Dhritarashtra nunca ouvia seus conselhos. Às vezes ele ficava assim, impressionado com os conselhos sábios de seu irmão Vidura, mas depois seu filho conseguia persuadi-lo com seus intentos egoístas. Então, Dhritarashtra sempre ficava entre Vidura e seus filhos ambiciosos, mas ele sempre tendia para o desejo dos seus filhos, pelo seu apego, né, paternal. Então, aconteceu que Vidura estava desajustado ali naquele lugar, naquele palácio. Vidura era uma pessoa renunciada, uma pessoa santa, mas ali naquele palácio ele vivia em meio a conspirações, em meio a diplomacias, em meio a políticas e a ambição dos filhos de Dhritarashtra. Ele estava assim deslocado. E um dia, devido a que Vidura apoiou os Pandavas, né? Porque aqui nesse verso está dito que ele era devoto de Krishna e muito apegado a seus devotos, né? Que se refere especialmente aos Pandavas e todos os devotos de Krishna. Então aconteceu que um dia Duryodhana, filho mais velho de Dhritarashtra, ofendeu Vidura, fazendo alusão a seu nascimento de uma serva, e humilhou. E Vidura entendeu, isso foi a última gota d'água, ele entendeu que ele tinha que tomar Vanaprastha, renunciar e sair desse lugar. E então ele fez, como Prabhupada fala aqui no significado, ele, como Vanaprastha, que Vanaprastha atuaria como Vanaprastha, ele viajaria pelos lugares sagrados a fim de se purificar completamente, embora ele já era uma alma elevada. Porque, na verdade, Vidura, Vidura, ele é uma encarnação de Yamaraja. E Yamaraja é um dos 12 Mahāyanas. Os Mahāyanas são os grandes acharyas que ensinam, pelo exemplo, pelo seu conhecimento, a Bhakti Yoga no universo. Então, por um arranjo de Krishna, ele tinha que nascer nesse contexto, nesse momento, né? Devido ao advento de Krishna, ele teria seu papel nisso. Ele realmente ajudou muito os Pandavas, inclusive, né? Ele que salvou os Pandavas do incêndio do palácio de Gomalaka, né? Isso era uma artimanha dos
dos Kurus, dos filhos de Dhritarashtra, para eliminar os Pandavas, para eles serem os verdadeiros herdeiros, né? Então quem avisou eles que ia acontecer isso, essa conspiração, foi Vidura. Isso salvou. Ele sempre foi muito aliado aos Pandavas. Por isso era um tio muito querido para os Pandavas. E ele ocupava o cargo de Yamaraja. Mas ele foi amaldiçoado por um sado de nascer nesse mundo como na condição de Shudra. E o que aconteceu? Aconteceu que um sado, do qual não lembro o nome agora, quando ele era criança, ele espetou alguns insetos com um espinho. E depois, quando ele cresceu, ele se tornou um grande sado, uma pessoa santa, muito poderosa. Claro, quando ele era criança, a criança não tem, assim, conhecimento e compaixão. Mas quando ele cresceu, se tornou um grande sado, mas aí, no ashram onde ele estava, apareceram uns ladrões e amarraram esse sado e espetaram ele com lanças, feriram ele com lanças. Eu não me lembro se ele morreu por causa disso ou se foi só torturado. Mas quando ele abandonou o corpo, ele esteve com Yamaraja. E perguntou por que isso tinha acontecido, né? Visto que ele teve toda uma vida pura, uma vida devotada a Krishna, e por que essa reação aconteceu? E aí Yamaraja explicou que isso tinha relação com quando ele era criança e espetava os insetos. Aí o sado ficou indignado, né? Que essa pena, essa condenação foi desproporcional. Uma criança não tem que ser julgada por suas brincadeiras, né? A criança não tem alcance. Se fosse um adulto ainda. E esse sado então ficou irado e amaldiçoou Vidura a nascer como filho de uma Shudra. Esse é o expediente do qual implicou no decênio de Vidura. É interessante um detalhe aqui, que Vidura seria Yamaraja. E Yudhishthira, que era contemporâneo de Vidura, era filho de Yamaraja também. Então, como pode ser isso? É que quando Kunti invocou um semideus para ter um filho, ela invocou Yamaraja. Mas se Yamaraja fosse uma única pessoa, ele já estaria aqui encarnado, que seria Vidura. Então, Yudhishthira é filho de Yamaraja. Mas esse Yamaraja já era outro Yamaraja, porque Yamaraja não é uma personalidade única, Yamaraja é um cargo. Então, claro, quando Vidura desceu para esse mundo, outra personalidade ocupou o cargo, né? Isso é uma dúvida que às vezes aparece. Então, ainda falando sobre Vidura, ele era considerado, então, ao mesmo nível de Vyasadeva, porque, na verdade, nesse mundo existe uma hierarquia, né? Tudo é gradual. Existe uma graduação que alguém é mais belo que outro, alguém é mais sábio. É visível. Então sempre há uma comparação, uma relatividade nesse mundo. Mas quando se alcança a plataforma da perfeição, da purificação, então ali tudo está no plano do absoluto. Então, num sentido assim mais hermenêutico, mais esotérico, pode-se dizer que Vidura não era menos que Vyasadeva, porque ele já estava nessa plataforma e também era um Mahadhyana. Então vamos ao outro verso, o verso 4. O verso 4 vou ler novamente. Vidura purificou-se de toda a paixão, vagueando por lugares sagrados, e por fim chegou a Hardwar, onde encontrou-se com o grande sábio que conhecia a ciência da vida espiritual e fez-lhe perguntas, né? E aí Shaunaka Rishi, que encabeçava os sadhus na floresta de Naimisharanya, onde isso estava sendo, esse diálogo de Vidura e Maitreya estava sendo narrado em outro contexto por
por Sutta Goswami, o filho de Ramaharshana, e os sábios então queriam saber quais as perguntas que Vidura estava fazendo a Maitreya, né? Porque quando uma grande alma faz perguntas, as perguntas são muito relevantes. Então aqui estamos falando da peregrinação de Vidura para lugares sagrados. Na Índia existem muitos lugares sagrados. Prabhupada comenta aqui que esses lugares sagrados eles possuem uma egrégora favorável, né? O que as pessoas estão fazendo ali? Pensando em Deus, meditando em Deus, fazendo austeridades, rituais. E ali, as pessoas que vão ali estão pensando em Deus. Então existe uma egrégora no lugar onde as pessoas, como um prostíbulo, onde só existem devaneios luxuriosos, é bem diferente de um lugar onde as pessoas estão meditando em Deus, falando em Deus, ouvindo sobre Deus. Então tudo ali é favorável. O lugar sagrado é um lugar que nos traz condições para purificarmos-nos, porque a purificação começa pela nossa condição mental. O que pensamos é o que vamos fazer. A mente pensa, sente e deseja. Se nesses lugares você pensa em Deus, deseja Deus e sente a presença divina, tem sentimentos voltados para Deus, sua mente está purificada. E o seu corpo vai se purificar, a sua existência vai se purificar. Então aqui Prabhupada ele fala, porque Narottama Das Thakura, ele citou que esses lugares atualmente existem muitos moradores e pessoas que não representam bem esses lugares. E uma pessoa sincera ele pode ir para esse lugar sagrado, como você vai para Vrindavana e vê porcos, às vezes, pessoas que são comedores de porcos, que moram num lugar sagrado, mas não têm a mentalidade sagrada. Então não basta morar ali. Então Narottama Das fazia alusão a que pelo menos se tomasse cuidado de escolher a pessoa certa, porque ir para um lugar sagrado só para banhar-se não cumpre o verdadeiro propósito. Né? Claro que banhar-se nos rios sagrados purifica, mas nada comparado à purificação de escutar os ensinamentos de um mestre espiritual, que é o verdadeiro propósito. Você vai num lugar santo para encontrar uma pessoa santa e ouvir dele, se purificar. Então, aí Prabhupada ele faz uma interpretação dessa afirmação de Narottama Das Thakura, não refutando essa afirmação, evidentemente, mas Narottama Das Thakura referia-se a pessoas que têm a condição de, em qualquer lugar, pensar em Narayana, pensar em Govinda. Mas nós sabemos que existem lugares, e a maioria dos lugares, principalmente no Ocidente, são muito estimulantes à luxúria, à violência. É diferente. E nesses lugares é difícil. Por isso que a importância de Prabhupada ter criado os templos da ISKCON, porque o templo é um lugar sagrado. Aqui nós não estamos na Índia, com todos esses lugares, mas num templo nós podemos encontrar ali pessoas santas, os rituais, meditação nos santos nomes, podemos ver as deidades. Então ali tem a egrégora favorável, as condições favoráveis para que você possa meditar e se purificar. Eu tenho a minha experiência pessoal, que eu morava em Caxias nos anos 80 e tive assim informações da consciência de Krishna, tive contato com alguns devotos que visitaram a minha cidade, mas quando eles iam embora eu estava em contato com a minha cidade e a associação que eu não tinha ali uma condição que me estimulasse mais a ter uma purificação tal que eu chegasse à condição de ser fixo, né? Nishta Ruti. Então aí eu resolvi conhecer um templo. E nessa época, foi acho que em 85, 86,
eu fui até São Paulo quando o templo era na Rua dos Ingleses. A BBT era junto ali, eu me lembro. O templo do Ijara Prabhu, que ele era o administrador. Inclusive, a primeira aula que eu assisti ali foi num domingo, foi com o Prabhu Lilananda, que agora está nos Estados Unidos. Também vi o Maharaj Purushatrai, que eu acho que era o presidente do templo no templo. Até que quem me levou ali foi uma ex-namorada minha que morava em São Paulo, que me levou. De modo que eu ali no templo eu fiquei um mês fazendo serviço devocional aí. Associado com os devotos, cultivando humildade, revendo minhas convicções filosóficas, né? Porque eu era muito influenciado pela macrobiótica, pela filosofia zen, personalista, né, budista. E ali então eu tive tempo de rever tudo isso e fazia serviços humildes ali, né? Com Bhakta fazia isso. Ou então o Rasananda, que era o Maharaj, ele era o diretor do Sankirtan. Então eu ouvia os passatempos de Sankirtan. Foi muito interessante. Depois de um mês que eu saí para fazer não sei o que eu tinha que fazer, e isso foi na cidade de São Paulo, né? Saí do templo, né? Que é Vaikunta, depois de um mês, uma purificação intensiva nas ruas de São Paulo. Acho que eu atravessei o viaduto do Chá. A cidade de São Paulo estava uma cidade enfantasmada, cinza, aqueles prédios antigos com aquela egrégora, e as pessoas absortas em pensamentos, né? Parecendo às vezes zumbis, né? Eu tive uma experiência muito incrível, assim, do poder místico de estar num templo. Foi um choque para mim ver a São Paulo depois de um mês no templo. E eu ali era protegido pelos devotos. Ali eu tinha uma proteção. Inclusive, quando eu saí daí, eu fui para Nova Gokula, participei do nono Enka ali, fiz serviços ali e conheci meu mestre espiritual, Acharya Deva. Saí daí iniciado e já com um projeto de fundar um programa em Caxias, que foi um programa de Namahata, fundado já nessa época, né, em meados dos anos 80, um programa de Namahata que existe ainda hoje, nunca parou esse programa em Caxias, e eu acho que no começo dos anos 90 teve até alugamos uma casa e fizemos um templo aí. Mas o que eu quero dizer é assim, a importância de saber que todos têm acesso a isso. Pode ter, embora não more na Índia, tenha acesso à vida sagrada num lugar sagrado, que é um templo. O Prabhupada ele criou esse movimento para dar condições. Existem comunidades rurais também, e também nós, que grihastas, podemos fazer de nossa casa um lugar sagrado. Porque o conceito de sagrado significa tudo que tem relação com Deus e com busca da autorrealização. Então, na sua casa, você pode fazer um lugar sagrado. Você pode ter um templo. Eu aqui em casa, eu e minha esposa, a Mahamani, temos uma sala só com deidades. E temos sempre o programa de manhã, acordamos às 4 da manhã, fazemos todo o programa, oferecemos alimento a Krishna. Então, a gente já começa o dia e tem esse lugar sagrado. E a casa de um grihasta deve ser um lugar sagrado. E durante muitos anos fizemos programas aqui com leitura do Bhagavad Gita, né? Então nós temos que ser proativos nesse sentido, né? Se o mundo que nos envolve não é sagrado, vamos fazer o nosso mundo ser sagrado. E falando de Dwaraka, Dwaraka ele fica à margem do rio Ganges, numa das margens do rio Ganges, e é um dos lugares mais sagrados, onde acontece o festival de Kumbh Mela. A cada 12 anos existe o grande Maha Kumbh Mela.
E por que esse lugar é sagrado e existe o Kumbh Mela? Porque existe um passatempo de que quando concluiu-se o Dyagya, o passatempo, né, da batedura do oceano de leite, em que foi extraído o néctar. Esse néctar foi o néctar, né, da longevidade, né? Ele foi transportado por Garuda. E nesse transporte caíram algumas gotas nesse lugar, que é Hardwar, no Ganges. Existe de vários gatas, né, lugares ali, locais, existe um específico aí, em determinada hora, tal, que se supõe que foi quando caiu esse néctar. Então as pessoas se banham e assim tem muitos benefícios. Então, como caiu gotas desse néctar, né, da batedura do oceano de leite, então existe essa tradição religiosa. Então, Dwaraka é um lugar muito sagrado. E eu acho que é o maior festival religioso do mundo. Tem o festival de Jagannath Puri, né? Não sei qual dos dois é mais numeroso, mas eu acho que é mesmo esse de Hardwar. E o significado da palavra Hardwar, Haridwar. Hari é Deus, Vishnu. E Dwar vem de portal, porta, ou porto também, que nem a cidade onde Krishna nasceu. Dwaraka, isso, Dwaraka. Então, a palavra Hari é Deus e a palavra Dwaraka é portal, porque essa cidade é um portal, significado, é um portal para Deus, porque ela é o início de um caminho sagrado de peregrinação que vai dar em outros lugares sagrados. Badrinath, por exemplo, antes se vai para Dwaraka, para Hardwar, para depois ir para Badrinath, Kailas, o Monte Kailas, que é um monte no Everest, que Haridwar fica no norte da Índia, assim, no sopé do Himalaia. Indo mais ao norte, nós subimos no Himalaia. Então ali vamos encontrar Gangotri, dá para ir até Gangotri, que é onde nasce o rio Ganges. E, né, em Jyotirlinga, que é outro lugar sagrado. E o outro que é o Kedaranath. Esses lugares sagrados, então Dwaraka é o portal, né? Por isso que Haridwar. Haridwar é o portal desses lugares. Então vejam a importância, né? E vemos que há 5.000 anos atrás já existem relatos de milênios de sadhus que viveram ali, inclusive Kapila Deva. Kapila Varta parece que era chamado também um nome antigo de Haridwar. E ali viveu Kapila Deva e muitos sadhus viveram ali. Agastya Muni e Maitreya. Então a Vidura encontrou-se com Maitreya nesse lugar sagrado, né, onde tudo é favorável. E a intenção dele não era só banhar-se no Ganges, era justamente encontrar esse sábio e ouvir os seus ensinamentos. E esse diálogo foi tão importante que depois ele foi relatado novamente na floresta de Naimisharanya por Sutta Goswami. E ele faz parte do Srimad Bhagavatam. Então, ainda falando sobre a importância dos lugares sagrados, tem uma história que eu até acho interessante. Essa história mostra o contrário, como os lugares não sagrados podem influenciar a mente, até a mente de um grande sábio, negativamente. Então essa história conta que um rei, numa de suas caçadas, encontrou-se no ashram, encontrou-se com um grande sadhu. E o rei então reverenciou o sadhu e pediu instruções para esse sadhu, de forma que eles mantiveram um relacionamento de amizade. E de quando em quando o rei ia lá visitar esse sadhu, e quando ele tinha algumas dúvidas,
na sua vida espiritual, ele pedia instruções desse sadhu. E um dia o rei convidou o sadhu para morar no palácio e ser um conselheiro dele. Mas o sadhu, ele sempre recusava o convite. Ele dizia, porque esse sadhu morava num lugar sagrado também. Ali existia um rio sagrado, ele construiu seu ashrama aí, e ele não queria sair desse lugar sagrado. Mas o rei convidou muito, e por compaixão ao rei, ele resolveu passar um tempo no palácio, no castelo. Então ele se instalou no castelo, e o rei então fê-lo de conselheiro, mas esse sadhu começou a comer a comida do palácio, que não era praçada, feita por cozinheiros que não eram espiritualistas. Ele contemplava muita riqueza, muita opulência, as belas moças, né, do palácio, as cortesãs, de forma que ele gradualmente foi contaminando sua mente sem até se perceber. Isso se passou mais tempo do que ele queria ficar. Que ele foi se acostumando com os confortos do palácio, com as honrarias, né? Ele foi permanecendo ali nesse palácio. E um dia notou-se falta das joias muito preciosas da rainha. E aí houve um alvoroço no palácio, quem roubou as joias da rainha, né? E coincidentemente o sadhu não foi mais encontrado ali no palácio. Aí então o rei jamais iria desconfiar do sadhu, mas ele sabia que o sadhu tinha voltado para o seu lugar, para o seu ashram, então ele foi até o lugar onde estava o sadhu para contar o que tinha acontecido. E quando o rei chegou, prestou referências, o sadhu disse, aqui estão as joias da rainha. E aí o rei ficou muito impressionado, como isso pode acontecer? Aí o sadhu disse, eu bem disse que não deveria sair daqui. Eu vi que a rainha foi banhar-se e deixou as suas joias, e acabei pegando as joias da rainha, e quando eu voltei para cá, me dei conta do quanto eu tinha me contaminado com a egrégora do palácio. Tá? Então eu realmente jamais deveria ter saído desse lugar de sagrado. Então esse passatempo é muito esclarecedor, inclusive a importância de comer alimentos, ou só alimentos oferecidos a Krishna, né? Só comer praçada. Outro ponto para finalizar. Bom, aqui também, dentro do cristianismo, voltando para o Ocidente, existem lugares sagrados. Talvez o lugar mais sagrado aqui do Ocidente, das religiões ocidentais, seja Jerusalém. Por isso ali em Jerusalém é um lugar sagrado para os judeus, para os cristãos e para os islamitas, né? Os maometanos, os muçulmanos. É um lugar sagrado para os três. Ali existe um grande templo dos muçulmanos, existe o Muro das Lamentações, onde era o templo de Jerusalém, que foi destruído, mas ainda existe uma parte do muro, onde os judeus vão ali ao Muro das Lamentações, e existe o Santo Sepulcro, que é o lugar onde Cristo foi crucificado, tudo na mesma cidade. Então ali existem conflitos, porque cada qual das tradições religiosas quer Jerusalém para si. Mas só para citar que aqui no Ocidente, rios sagrados como o Rio Jordão, né? Na Índia nós temos o Rio Ganges, o Rio Yamuna, não só cidades sagradas, como lugares sagrados, montanhas sagradas, árvores sagradas. Então, o corpo também deve ser visto como um lugar sagrado, como um templo sagrado, o nosso corpo. Porque o corpo é onde habita o Paramatma. Se o Paramatma habita nesse corpo, esse corpo é um templo. E os próprios cristãos aqui no Ocidente,
eles entendem que o corpo é sagrado porque ali habita o Espírito Santo. Então você deve preservar, cultivar o corpo como um templo sagrado. Nós, aqui no Ocidente, só para fazer um parênteses, né, da dessacralização do corpo e dessacralização do universo, da natureza, digamos, né? Porque antes do advento da modernidade, que iniciou-se com René Descartes, existia o conceito do sagrado. O universo era visto não como um mecanismo, que depois de Descartes, o mundo e o corpo material foi visto como um mecanismo, e não como um organismo. O conceito de organismo significa que ali existe a presença de vida. E se existe a presença de vida, existe a presença de tanto um semideus, como Deus, como uma alma. Então, quando falamos de universo orgânico, é porque existe vida. Quando falamos de universo mecânico, é porque só existe matéria. Só existe interação da matéria. Então, René Descartes, nas suas conclusões filosóficas, concluiu que na totalidade, no universo, na natureza, só existem 3 substâncias, que é a res infinitus, a res cognitus, que se referia à alma, à mente, e a res extensus, que se referia à energia material. Interessante que isso tem uma relação com a nossa definição das energias divinas, que são 3, que é Bahiranga Shakti, a energia material, Tatastha Shakti e Antaranga Shakti, né? As entidades vivas, e Deus, acima. Descartes tinha essa visão de um Deus transcendente, mas não imanente. A nossa visão védica é que Deus está tanto fora do universo, como Goloka Vrindavan, por exemplo, mas também está dentro desse universo. Que essa visão de René Descartes, ela é deísta, que na filosofia existe o teísmo e o deísmo. Deísmo significa que Deus criou o universo e deu o primeiro toque, e ele, guiado pelas suas leis, movido pelas suas leis, existe por si só. Assim como um relogeiro dá corda para o relógio, uma engrenagem aciona a outra e o relógio funciona por si. O teísmo não, o teísmo, nós somos teístas, Vaishnavas, porque o teísmo significa que Deus é tanto transcendente como imanente. Que apesar de Deus ter criado o mundo, ele não deixou o mundo à deriva segundo as suas leis. Ele está presente através da sua providência e através da sua onisciência. Tá? Então, quando René Descartes dividiu, isso chama-se o dualismo de Descartes, o dualismo cartesiano, que existe diferença entre espírito e matéria. Tá certo, existe espírito e existe matéria. Existe esse dualismo. Mas quando ele concluiu essa dualidade, ele concluiu que a matéria não tem nada a ver com o espírito. Que nem o espírito, nada espiritual está presente na matéria. Por isso ele teve dificuldade em explicar como é que no caso do nosso corpo existe o espírito e existe a matéria, que é o corpo. Se os dois são completamente independentes, como é que um pode influenciar o outro? Aí ele deu a teoria de que através da glândula pineal, que é onde está o Sahasrara Chakra também, a mente dá instruções para o corpo e o corpo dá informações para a mente. Mas a consciência, segundo ele, não está no corpo. E isso é contrário ao que Krishna fala. Que a alma ela tem o poder de abranger com a sua consciência todo o corpo, cada célula, cada átomo. E nesse corpo habitam 2 seres que são conscientes, que é a alma individual e o Paramatma, que é a alma divina.
Então, a partir de Descartes, só para concluir, houve o que chamamos de filosofia mecanicista, a visão mecanicista do mundo, que o universo é um mecanismo e não um organismo. Depois, com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, meio que respaldou essa convicção de Descartes, né, que os astros todos estão interagindo segundo leis gravitacionais como um grande mecanismo. E o nosso corpo também é um mecanismo que, inclusive, Descartes considerava que um animal não tem alma, porque não tem a inteligência que um humano tem, e o animal é também um mecanismo. Por isso que depois dessa concepção fazia-se dessecação de animais sem anestesia e nada, porque afinal de contas o animal ele não tem vida, é só um mecanismo. E se o animal está gritando de dor, isso são reações do corpo. Isso deu espaço ao materialismo, né? Que hoje em dia a ciência vê. Depois o próprio Thomas Hobbes, que era contemporâneo e crítico de Descartes, ele disse, não, na verdade não devemos acreditar que existe uma substância chamada Deus, outra substância chamada espírito. Existe só uma substância que é a energia material. E se nós temos o poder de pensar, isso é um atributo e uma faculdade do cérebro. E aí, daí depois, hoje nós temos a neurociência, dali desencadeou por uma falta, né, de compreensão, e como René Descartes fundou a era do racionalismo, que depois desencadeou no iluminismo e tudo isso, então hoje nós temos uma influência muito forte, essa visão de um mundo mecânico. E quando nós vemos a literatura védica, nós vemos que tudo tem vida, tudo é personalizado. Por isso que é muito importante que nós tenhamos a visão de Oriente e Ocidente, porque temos que saber essa diferença. Então, como já falta 5 para as 9, eu agradeço o convite do Paravioma, os encarregados nesse programa, presto minhas reverências, Prabhupada, todos os devotos que aqui participaram, e vou ler algumas, talvez algum comentário, a presença. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna. Otávio está sempre presente, né? Eu vejo que isso é a grande qualidade de um devoto, é ouvir, saber ouvir. Inclusive, Bhaktisiddhanta, o primeiro elogio que ele falou para Prabhupada é que ele gosta de ouvir, ele é atento. Hare Krishna, Jai Prabhu Liladas, bem-vindo e reverências, Jai Prabhupada. Marco A. Magalhães, Marcelo A. Magalhães, também eu participo bastante das nossas lives. Hare Krishna, bom dia. Depois temos Sundarang Devidasi. Jai, bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Sundarang Devidasi. Bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências, Liradas. Jai Prabhu, o senhor poderia repetir a história do motivo pelo qual... Vamos ver aqui. Só um pouquinho aqui, que tem algo na frente. O senhor poderia repetir a história do motivo pelo qual Yamaraja desceu a este mundo como Shudra? Não entendi direito, me desculpe. Então vou repetir. Aqui nesse mundo existia um sábio, que era contemporâneo de Yamaraja, que foi amaldiçoado por Yamaraja. Ele foi condenado a Yamaraja, quando em vida, a ser espetado. Deixa eu começar a história de forma que eu possa ser bem claro. Tinha um menino que espetava insetos com espinho.
Acontece que esse menino cresceu e se tornou um grande sadhu. E um dia esse sadhu estava no seu ashram e esse ashram foi invadido por ladrões. E esses ladrões amarraram esse sadhu e espetaram ele com lanças. De forma que ele abandonou o corpo por causa disso. Quando esse sadhu morreu, ele foi até o reino de Yamaraja, que era o Vidura, né, que depois foi amaldiçoado. Ele foi até o reino de Yamaraja e o sadhu perguntou por que ele, apesar de ser uma pessoa santa, em toda a sua vida não tinha feito nada que o condenasse a ser morto, espetado por lanças, o que fez com que ele fosse condenado a esse sofrimento. E aí Yamaraja falou, talvez você não lembre, mas quando você era criança, você espetou alguns insetos com espinho. Aí o sadhu ficou indignado. O sadhu achou essa condenação muito desproporcional. Eu era uma criança, como posso ser condenado? Eu não tinha conhecimento, não tinha compaixão. Então, o sadhu ficou indignado e ameaçou, ou condenou, amaldiçoou Yamaraja a nascer nesse mundo como um Shudra. Então essa é a história de como, porque ele nasceu como filho de uma serva. Então aqui outro aqui, Mari Krishna, ele perguntou se aquele sadhu que viveu um tempo no palácio, né, que se contaminou, ele perguntou se esse sadhu roubou as joias. Sim, ele roubou as joias. E quando ele voltou para o seu ashrama, ele entendeu. Aqui não se sabe bem se ele se contaminou a tal ponto de roubar as joias da rainha, ou se ele fez isso para mostrar para o rei como alguém pode se contaminar num lugar que não é sagrado. Mas ele roubou as joias, sim. Marcelo Agomalhães, como se proteger das contaminações do mundo material? Então, essa é uma boa pergunta. Sim, nós temos várias práticas, né? Desde de providências de purificar o nosso corpo, comendo alimentos oferecidos a Krishna, até o devoto passa tilaka no corpo, porque as tilakas são lugares com nomes de Krishna que purificam e protegem o corpo. Mas o purificar-se, ele tem purificar o corpo significa comer alimentos oferecidos a Krishna. Purificar a mente significa cantar o mantra Hare Krishna, porque o que você é? Corpo, mente, inteligência, eu. Então você tem que pensar em purificar-se como um todo. Então existe um processo que é purificar o corpo comendo alimentos santificados, prasada, purificar a mente cantando Hare Krishna, pensando em Krishna, sentindo sentimentos relacionados a Krishna e desejando Krishna, pensar, sentir e desejar. Purificar a inteligência escutando aulas como essas, né, aulas de Bhagavatam, né, essa aula que acontece diariamente, lendo os livros sagrados, e purificar o falso ego com o serviço devocional. Tá? Então, esse é o método. E evitar má associação, evitar em lugares com influências e principalmente visitar lugares sagrados, visitar o templo, fazer serviço no templo. O templo é muito importante. Fazer da sua casa um templo. Existem muitos recursos para isso. Embora a gente viva num mundo completamente contaminado de Kali Yuga. ISKCON Rio de Janeiro, Jai Prabhu, reverências. Sundaranga Devidas. Entendi agora. Muito obrigada, mas o sadhu que foi ter com Yamaraja seria mais poderoso que ele, que era um semideus? Boa pergunta. A primeira coisa que a gente se questiona, nossa, será que esse sadhu pode amaldiçoar Eu pensei a mesma coisa. Um semideus? E a gente faria a mesma pergunta.
Será que Shringi, aquele Brahmana, filho de Brahmana, tinha poder de amaldiçoar Parikshit Maharaj? Acontece que Parikshit Maharaj, que tinha muito mais poder, podia neutralizar essa maldição, mas não quis. Ele viu isso como uma providência divina, e nós sabemos por quê. No caso de Yamaraja, Yamaraja é um Mahajana, claro que tinha mais, mas ele tinha que nascer nessa condição para compartilhar dos passatempos de Krishna. Então ele aceitou essa maldição. Tá? Ele aceitou humildemente essa maldição, e ali ele estava no lugar de um rei, né? De um semideus, de um rei. Então ele também aceitou por respeito a um sadhu. Então tem isso. Tem uns propósitos, a hermenêutica dos passatempos. Vamos ver se eu consigo aqui. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Então eu não consigo ver mais ninguém aqui, eu acho que é só isso aí. Então já, se alguém não foi... Porque é chato essa coisa de rever aqui quem... Tá, eu acho que foi tudo. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada e obrigado pela presença de todos.